Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o especialista em marketing político eleitoral, professor Danilo Ramalho. Como as mídias digitais estão auxiliando o mundo no combate à pandemia de Covid-19? Redes e mídias sociais são sinônimos de sucesso nas urnas? Quais os principais pecados e virtudes de políticos nas redes sociais? Ainda, como a gestão pública pode tirar o melhor proveito do ambiente online? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Danilo Ramalho é jornalista, especialista em marketing político eleitoral e mestre em gestão de negócios. Já atuou em emissoras locais de televisão e como assessor de comunicação na Câmara Municipal de Fortaleza. É professor de graduação e pós-graduação nas áreas de comunicação, marketing, gestão e inovação. E é com Danilo Ramalho que converso no programa de hoje. Professor, muito obrigado pelo convite aceito. Prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista. Eu começaria desse noticiário que está dominando o mundo, literalmente, que é o noticiário sobre a pandemia de Covid-19, que empurrou parte do mundo, né, para de trás de um computador, para trabalhar literalmente com um celular na mão, né, que já vinha antes e foi acelerado, né? O senhor, como especialista nessa área de mídias digitais, de redes sociais, como que o senhor percebe esse impacto no mundo do ponto de vista dessa reinvenção do mundo do trabalho, do lazer, das questões mais cotidianas em relação à pandemia versus o mundo digital? Professor, boa tarde. Boa tarde, Erivaldo. Eu que agradeço o teu convite para falar sobre isso. É super importante, você citou uma parte importante já da minha resposta, que foi algo que adiantou aquilo que era inevitável, não é? Alguns falam que foram aí 5 anos em 1, 3 anos em 6 meses, algo muito parecido com isso. Então, é inevitável que as pessoas, ao longo de um certo processo, se voltassem mesmo para esse mundo digital. As empresas, claro, elas vão percebendo que elas têm um custo-benefício maior, elas têm a capacidade de gerenciar de forma remota as pessoas, ou seja, o velho mito de que eu preciso de controle, não é? De alguém controlando o trabalho das outras pessoas ali na mesma sala, que é a grande figura do chefe, não é? Eu preciso, na verdade, de líderes. Não é? Então, as empresas, elas deram esse salto necessário para a própria sobrevivência por conta da pandemia e elas foram percebendo, elas foram gostando disso. Os trabalhadores, muitos trabalhadores, hoje existem pesquisas que mostram que muitos deles querem ficar dessa mesma forma, online, o trabalho em casa, porque ele consegue gerenciar um pouco melhor a sua vida pessoal também. Então, eu tenho a empresa que está se favorecendo, eu tenho os profissionais que estão se favorecendo e o terceiro elemento, que é super importante, que são os clientes dessas empresas. Né? Os clientes, eles vão, aos poucos, percebendo que é possível fazer compra com segurança. É claro que ainda existe um caminho longo a ser percorrido para que essa segurança se torne mais efetiva, mas existe sim já uma segurança tal que as pessoas hoje podem fazer as suas compras em casa. Então, com essa capacidade das empresas, dos profissionais e dos clientes entrarem nessa onda de digitalização, claro, de novo, forçado aí pela pandemia, a gente não queria que fosse forçado por uma pandemia, mas aconteceu e as coisas estão nascendo, novos negócios, estão nascendo novas formas de consumo, novas tecnologias estão surgindo a cada momento e as pessoas vão se adaptando. É a questão da mentalidade, não é? Eu preciso de tempo para que a minha mentalidade, o meu mindset vá caminhando para o crescimento. Então, a mentalidade que antes era fixa, não, eu só posso trabalhar numa empresa. Eu só posso ter um trabalhador fixo na minha empresa para que eu controle essa pessoa. E o cliente, não, eu preciso sair de casa, ir até o shopping center para comprar. Então, essa mentalidade ela vem mudando rápido e é contínua, é uma mudança contínua. Quanto mais eu me aproprio da tecnologia, mais ela me aproxima desse novo universo, dessa nova realidade.
Professor, esse cenário que o senhor descreve é um caminho sem volta ou teremos recuos quando e da forma como a pandemia recuar também, quando arrefecer a situação? É um caminho sem volta. Sabe por quê, Erivaldo? Pelo seguinte, buscando um pouco da resposta anterior. As empresas perceberam que elas se tornaram mais ágeis. As empresas perceberam que elas podem diminuir, por exemplo, o consumo de energia na sua própria dependência, na sua própria sede. Os trabalhadores vão percebendo que eles têm mais tempo, eles podem administrar melhor o tempo. Por quê? Porque as empresas hoje, por exemplo, as famosas startups, elas querem que você, que eu, nós entreguemos conteúdo. Olha, você tem uma meta, você tem um prazo e você tem um conteúdo a ser entregue. Se você vai entregar esse conteúdo numa sala com ar-condicionado ou no fundo de uma rede, não importa para a empresa. É uma mudança de mentalidade da empresa. Porque até pouco tempo atrás, isso era impensável. Eu precisava de um comando e controle, ou seja, a figura do chefe de novo. Eu precisava da figura do chefe para dizer, Erivaldo, faça isso, faça aquilo, você tem tantos minutos para almoçar, você tem tantos minutos para fazer... Muito material impresso, né? Exatamente. Relatórios e relatórios. Relatórios e mais relatórios. Nós, da imprensa, precisávamos estar lá na redação. Ora, hoje eu posso fazer tranquilamente uma apuração jornalística da minha casa. Não é? Com o meu notebook, com um telefone e uma boa internet, eu consigo fazer coisas maravilhosas. Então, é um caminho sem volta, porque a gente já sentiu o gostinho da potencialidade que isso dá para a empresa, para os consumidores e para os profissionais. Certo. Pegando todo esse ambiente macro que o senhor desenvolveu aí no raciocínio, trazendo um pouco aqui mais para próximo da política, né? A gente tem um mundo político que está meio dividido entre uma geração que já nasceu com o smartphone na mão e a retaguarda ali, a velha guarda, melhor dizendo, da política, que ainda tenta ali se ambientar, né? Qual o impacto desse universo digital na seara política, professor? Isso é muito legal, Erivaldo, que é o seguinte: pela primeira vez na história, várias gerações estão convivendo no mesmo tempo, numa mesma época. Eu tenho o pessoal baby boomers, que são os nossos avós, que estão aí, não é? Graças a Deus, muitos deles ativos, inclusive. Então, o pessoal aí de 60, 70 anos, os baby boomers, que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial, por isso esse nomezinho engraçado de baby boomers. Nós somos a geração X, provavelmente nós dois somos da geração X, a turminha que nasceu ali nos anos 70, até comecinho dos anos 80. E aí vem a Y, a Z e a Alfa, que é a turminha que está se tornando adolescente agora. A Millennium é um pouco isso, né? Millennium é a Y. É um nome mais técnico para se chamar geração Y, a Millennium. É o pessoal que já está com seus 25, 30 anos, que já está mandando no mercado e tal. Já está ali pela faculdade ou saindo, né? Isso, exatamente. São os novos profissionais que estão bombando aí, como se diz no popular, criando as suas startups e tudo mais. E a geração que vem logo depois deles, não é? Que é essa geração Alfa, que é essa turminha que já nasce conectada. O pessoal da Millennium ainda pegou um pouco de analógico, ali, né? Essa transição, não é? Ainda assistiu televisão e hoje assiste streaming ou vê tudo pelo YouTube. Então, essa turma, todas essas várias gerações convivem hoje numa redação, numa empresa e na política, não é? Grandes desafios, porque um gestor, por exemplo, um gestor do mundo corporativo, ele tem que ter a capacidade de falar essas várias linguagens, ter a percepção que são valores diferentes para cada uma dessas gerações. E dentro da política não é nada diferente, nada. Você pode pegar todos os conceitos do mundo da gestão, da comunicação, do marketing e simplesmente vestir a roupa política. Por quê, Erivaldo? Pelo seguinte, o político, ele existe para servir. Ele existe para servir. Assim como uma empresa existe para servir a sociedade através do seu mercado consumidor. O político, então, qual é o mercado consumidor do político? É toda a sociedade. Então, se a sociedade caminha para uma digitalização como ela está acontecendo, porque o político que representa essa sociedade vai ficar no analógico? Não tem condições. O que acontece, o que resulta disso? Uma
de sintonia na comunicação. Esse fala uma coisa e esse aqui fala outra. Então, não vão entrar no consenso. O que o político fala, o que uma campanha eleitoral fala, já fica com delay, nesse termozinho técnico que é o atraso, em relação àqueles que estão ali para compreender, para comprar a ideia do político. Então, se o político não está alinhado com os novos rumos do mundo, ele fica para trás. É o velho político ou a velha forma de fazer política que precisa ser repensada. Na verdade, sinceramente, precisa acabar. Certo. Nas últimas 2 eleições, a gente teve esse impacto muito forte, né? Muito forte. De pessoas que têm ali centenas de milhares de seguidores nas redes, nos perfis, que acabaram sendo eleitos e, às vezes, políticos que ficaram pelo meio do caminho, políticos até experientes, mas que não fizeram a conversão digital, digamos assim, né? É isso mesmo. Isso quer dizer que o político hoje, ele depende de ser digitalizado. Uma coisa importante, Erivaldo, que eu digo para os políticos, né, com quem eu tenho contato, através dos treinamentos, das mentorias, o seguinte: você não precisa abrir mão de tudo aquilo que você construiu no mundo presencial, vamos chamar assim, para você ir para o mundo digital. Por quê? Porque é uma continuidade. Não é? Se você hoje se candidata do nada e tem uma rede social com milhares de seguidores que você citou aí na sua pergunta, e você não demonstra um histórico, quem é o Erivaldo? Surgiu agora? Da onde surgiu esse cara? Sabe por quê? Porque seguidores podem ser comprados. Existem, para você ter uma ideia. Hoje, ao vir para cá, eu fui abordado no meu Instagram por alguém que ofereceu um serviço de seguidores. Olha, nós trabalhamos com o serviço de seguidores, né? Provavelmente ele acompanha o meu crescimento na rede social Instagram e ele me ofereceu seguidores. Ou seja, uma forma artificial de dizer para o público... de inflar a minha imagem. Então, é uma pseudo-celebridade digital, né? Exatamente, existem muitas, não é? Existem muitas. É um serviço, né? É um serviço. E ao me oferecer isso, não é? Ele, em outras palavras, ele quer dizer o quê? Ó, eu vou adiantar... Com a minha proposta para você, com a nossa proposta de empresa, eu vou adiantar o seu crescimento. Falei, não, muito obrigado, meu crescimento é orgânico, eu prefiro que o crescimento seja orgânico. Então, um político, ele precisa caminhar para a digitalização, não só o político, diga-se de passagem, depois a gente pode aprofundar nisso, mas todo o seu mandato, se é um político de mandato, não é? Então, um político que tem um mandato, tem os seus assessores, tem os seus seguidores, os seus militantes, o próprio partido que ele está inserido. Então, todos devem fazer essa transição, porém, sem esquecer de toda a história que foi construída. Então, é um pé no digital e o outro pé no presencial. Exato. Agora, há um contraponto que é, por exemplo, o ambiente, vamos supor que o ambiente legislativo, que hoje, por conta da pandemia, a gente tem sessões presenciais, sessões remotas, etc. Mas, no normal, estão ali dezenas de vereadores, deputados, senadores reunidos no mesmo ambiente. Quer dizer que a gente corre o risco de haver um retorno, ou seja, um deputado, por exemplo, ser eleito num ambiente online e depois ter de trabalhar num ambiente presencial. Quer dizer que há um pouco essa chave que tem que ser virada também. Sim, né? Sem dúvida. Por isso, o conceito da mentalidade, do mindset de crescimento, né? Que é uma coisa sempre muito bem abordada nos treinamentos e nas mentorias. Porque é o seguinte, você tem que estar preparado para o mundo que nós temos hoje. Qual é ou quais são as grandes características do mundo real que nós vivemos? Sociedade, mercado e política. É um mundo volátil. Há uma grande mudança a todo instante. Enquanto nós estamos conversando aqui, muitas coisas estão acontecendo. Quando nós sairmos daqui do estúdio, talvez existam decisões que eu e você precisaríamos tomar urgentemente. Por quê? Porque mudou enquanto a gente estava aqui conversando sobre isso. Então, o político, seu mandato deve ter a capacidade de ter uma mente plástica, ou seja, ter a capacidade de mudar conforme a mudança lá de fora. Ser moldável, digamos assim. Ser moldável, nada de o que a gente chama de mentalidade fixa, engessada. Esse não tem mais espaço. Tá certo, professor Danilo, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco o programa Política está de volta, tocando neste e noutros pontos aqui com o entrevistado de hoje. Rapidinho, a gente volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Política de hoje. A TV Otimista recebe em seus estúdios o professor Danilo Ramalho. Ele é especialista em marketing no ambiente digital, está aqui conosco falando sobre política e falando em política, inclusive das gestões que foram aí sugadas por esse mundo político, professor, em que você tem os gestores, vez por outra, às vezes até mais de uma vez por dia, indo às redes sociais, fazer pronunciamentos, dar declarações, até nomeações a gente tem aí pelas redes sociais, quer dizer que virou um pouco diário oficial, virou um pouco auditório, virou um pouco tudo, né? Essas contas, esses perfis sociais de gestores, como por exemplo aqui, mais próximo, o prefeito Sarto, o governador Camilo, né? São bem usuários aí dessas redes, né? Como que esse fenômeno afeta a gestão, professor? Então, isso é muito interessante também, não é? Esse contexto da comunicação dentro da política. Veja, Erivaldo, a comunicação ela é uma arma. Como toda arma, pode ser usada para a defesa, pode ser usada para o ataque. Então, você tem que saber usar. Não é qualquer notícia, você vai para a TV, corre para a rede, sem antes consultar dados, informações, bater dados, informações, perguntar para pessoas que sabem mais e melhor do que você. Ou seja, ter as condições necessárias para depois você ir numa TV, numa rádio ou mesmo na internet e falar para a população. Porque depois que falou, para corrigir aquilo, aí a coisa é muito mais complexa. Então, as decisões são tomadas pelos líderes. Aliás, uma das prerrogativas de todo líder é saber tomar as suas decisões. É isso que nós esperamos dos líderes. Porque para fazer coisas, muitas coisas, na verdade, que nós estamos acompanhando aí desde quando iniciou essa pandemia, eu não preciso de liderança. Uma pessoa comum poderia colocar os pés e as mãos para fora de uma live e fazer coisas erradas, como a gente já tomou, né? Conhecimento de decisões sendo tomadas e depois voltadas atrás. Então, primeira coisa, eu preciso ter certeza daquilo que eu estou falando. Segunda coisa, não é todo o conteúdo que eu preciso ir lá na mídia e dizer abertamente para a população, sem antes consultar. É como você falou, há uma espetacularização de tudo isso, se aproveita politicamente, mas é um aproveitamento político negativo, porque gera o quê? Gera uma crítica que muitas vezes poderia ser evitada. Não é? Então, quando você tem um líder, você acredita naquilo que ele está dizendo. E se este líder, nem ele mesmo, tem os dados, as informações corretas, como fica a liderança? Como fica a crença na liderança? Nós nunca precisamos tanto de líderes como agora. Mas todo este problema está demonstrando quem realmente é e quem realmente deixa muito a desejar. São nesses momentos que os líderes afloram. Uma pessoa que talvez você não julgasse que fosse liderar alguma coisa, lidera. E aquela que tinha uma boa imagem ou que construiu uma boa imagem de liderança, de líder, não está conseguindo liderar coisa nenhuma. Não passou na prova, né? Não passou nessa prova terrível que nós estamos vivenciando, mas alguns conseguem, alguns demonstram com sabedoria, com prudência, fazer as coisas mesmo diante de uma pandemia terrível como essa. E até mesmo um dos papéis, não sei se é o correto falar nesses termos, mas um dos papéis do líder é também inspirar os seus liderados, né? Sem dúvida nenhuma. Quando você vai para uma televisão, quando você vai para a internet, quando você faz uma live, onde tem milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas acompanhando tudo aquilo ali, você, se não fizer direito, você está perdendo a chance de fazer o seu papel de líder acontecer, que é uma das prerrogativas como você levantou. Então, uma das prerrogativas do líder é tomar as decisões? Sim. Outra grande prerrogativa de um líder é liderar, é fazer com que as pessoas sigam as ideias, desde que as ideias sejam corretas, verdadeiras, sendo tomadas de forma prudente. Então, tem que pensar antes de você colocar a sua carinha numa live, no caso do político. Tem que verificar muitas vezes antes de dar a notícia. Nós, jornalistas, que eu também sou, nós somos treinados para checar, rechecar e pela terceira vez fazer uma nova checagem antes de sair
falando, escrevendo, né, mediatizando conteúdos. Então, isso é super importante. Daí porque é importante que se profissionalize o fazer política. O que é a questão do profissionalizar o feitio da política? É fazer bem feito as coisas. Porque se você não fizer bem feito, a empresa te demite. E se um político não fizer bem feito, o que acontece com ele? Geralmente, pouca coisa ou nada. Ou vai acontecer daqui a 2 anos ou 4 anos, quando ele tenta a reeleição dele. Então, a profissionalização, melhor dizendo, a profissionalização das pessoas que fazem política, Erivaldo. A profissionalização das pessoas. Do político ao mais humilde assessor. Todos passando por essa profissionalização. É porque o que se vê às vezes por exemplo, uma consultoria, uma assessoria, principalmente a assessoria, às vezes falando o que o político quer ouvir, né? Ali aquele elogio ali no entorno, às vezes até cria-se uma nuvem ali de fumaça em que aquele líder passa a não enxergar o que está além do seu entorno, né? Aquela bolha, não é? Isso, existem, nossa, N declarações clássicas do mundo da gestão, da liderança, aconselhando, não se cerque de pessoas que pensam igual a você. Você não precisa de pessoas que digam aquilo que você está dizendo. Livre-se dos bajuladores, né? Dos bajuladores, né? A história de você fique mais perto dos inimigos do que dos amigos. Talvez não radicalmente assim, mas fique mais perto das pessoas que possam apontar os teus erros. Isso é super importante para quê? Para um outro conceito do mundo da gestão que a gente pode trazer tranquilamente para a política, que é o ciclo de aperfeiçoamento. Você se aperfeiçoar constantemente. A gente falou da live, hoje eu dou uma live mais ou menos, amanhã eu dou uma live melhor. Mas por quê? Porque eu tive uma boa assessoria que me indicou novas técnicas de falar numa live. Indicou por quê? Porque a assessoria é profissional, foi buscar conhecimento, foi buscar informações para repassar para o seu líder, que no caso é o político. Então, se eu tenho um ciclo virtuoso dentro do meu mandato, do meu gabinete, eu fico tranquilo. Exato. E a mídia social vai acabar sendo uma extensão da gestão, né? Não adianta ter também uma ótima mídia digital se a sua gestão não vai bem, né? Então, o trabalho de mídia lá fora acaba começando dentro de casa, dentro do governo, né? Sem dúvida nenhuma. É uma extensão, é só uma forma diferente de você utilizar ferramentas diferentes para falar a mesma coisa que você fala presencialmente. Nós estamos aqui conversando e quando eu vou para a minha rede social, eu tenho que defender aquilo que eu estou defendendo aqui. É uma continuidade, somente é uma plataforma diferente, é uma forma diferente de você falar a mesma coisa que você fala em todos os outros cantos. Então, eu sou professor, na sala de aula presencial eu dou a minha aula, eu defendo as verdades dos meus conteúdos, da comunicação, do marketing, da gestão, da inovação. Quando eu vou para as redes sociais, eu tenho que fazer a mesma defesa, levando em consideração que ali mudou apenas o ambiente. Só a estética da... A estética, a fala. Então, falar presencialmente é uma coisa. Quando eu vou para uma live, eu tenho que fazer adaptações, às vezes pequenas, às vezes maiores, mas eu tenho que adaptar a minha linguagem, como nós aprendemos na comunicação no jornalismo, né? Isso. Fazer rádio é uma coisa, fazer jornal impresso é outra e TV é uma terceira forma. Tá certo. Uma questão que chama a atenção, professor, por exemplo, quando o senhor tocou agora há pouco na parte da credibilidade do líder que passa a mensagem e os liderados acompanham, né, que é uma das virtudes do líder, em relação a, por exemplo, a pandemia. Muitos líderes falam de forma unânime, não todos, mas a grande parte de líderes e gestores falam, por exemplo, para se evitar o isolamento social, se usar máscara e outros protocolos, e muitos da sociedade não seguem essas recomendações. O que há aí? É uma falha de comunicação? É falta de credibilidade em quem está falando? Como é que o senhor vê essa aparente contradição? É um pouco de tudo isso, mas eu vou levantar o ponto maior, o mais importante ponto, Erivaldo, que é o seguinte: a verdade dos dados, das informações e do conhecimento que é gerado e disponibilizado. Só existe uma verdade. Se eu disser para você, olha, eu estou com um copo cheio de água aqui,
você provavelmente vai dizer a mesma coisa, tem um copo cheio de água aqui. O pessoal que está em casa vai dizer a mesma coisa, olha, ali tem um copo cheio de água. As pessoas que estão aqui ao nosso redor, os cinegrafistas, os produtores, vão dizer a mesma coisa. Então, se todo mundo está vendo uma verdade, por que há essa dissonância cognitiva na visão do que é e do que não é a pandemia? Daquilo que pode e daquilo que não pode. Por que o jornal A fala uma coisa e o jornal B está falando outra coisa? Então, quem é que está falhando na divulgação da verdade? A verdade levantada aqui por dados, a verdade científica, não é? Essas informações. De onde vem tudo isso? Para onde? Como é que eu trabalho tudo isso para levar tudo isso à população? Se todo mundo tem as mesmas fontes, provavelmente sim. Por que eles dão as informações trocadas, erradas, confusas? É o quê? Falta a competência das pessoas que estão fazendo esse tipo de informação fluir, falta dados, falta informação, falta liderança para dizer, opa, isso aqui carece ser averiguado, então eu não vou dizer. Não é? Então essa construção não é a construção da verdade. A construção aqui é de uma comunicação, porque a verdade é fato, é dada. Não é? Então, se eu não tenho essa capacidade, e é o que a gente vem acompanhando, se eu não estou tendo essa capacidade, eu estou faltando não com a verdade, eu estou faltando com a capacidade de levar essa verdade até as pessoas. E isso é muito perigoso numa pandemia, porque a gente fala de vidas. Exato. Em outras palavras, o senhor, e aí me corrija se não estiver correto, o senhor está falando de uma disputa entre narrativas com viés ideológico ou esse ou aquele, que acaba lá na ponta não chegando de uma forma muito organizada para o público. Por isso que há comportamento esse e aquele, né? É isso aí. Se você quiser resumir tudo numa palavra, é a ideologização da coisa. Que não precisa disso. Não precisa disso. Porque, de novo, os fatos são dados. Os dados estão aí, as informações estão aí, as pesquisas estão aí. Então, quando eu puxo a ideia de puxar a sardinha para a esquerda, para a direita, extrema esquerda, extrema direita, centro, isso não me interessa a ninguém, a não ser aqueles que constroem essas narrativas, para agradar as suas respectivas plateias, não é? Exato. E aí, que é uma minoria. Exato. E também nesse ambiente, por exemplo, onde nasce as fake news, né, que acaba sendo perniciosa. Né? Exatamente, que favorecem um lado e favorece o outro. Só não favorece a população. Aqueles que estão buscando realmente a verdade. Porque se você abre um site, você vê uma informação. Você abre um outro, vê outra informação. Vai para a TV, uma terceira informação. Você, como pessoa comum do dia a dia, vai pensar em quê? Exato. Eu vou seguir quem? A história do líder. Exatamente. Eu vou seguir quem? E onde está a verdade, né? E onde está? Aí fica aquela ideia... Será que existe realmente a verdade ou cada um tem a sua verdade? Que é uma coisa altamente perigosa para qualquer sociedade. Tem uma frase síntese nas escolas de jornalismo que você deve conhecer, que os professores veteranos diziam assim, ó, moçada, ao apurar uma informação, lembre-se, cada fato tem pelo menos 3 versões. A minha, a sua e a verdade. Olha aí. Quer dizer, que aí é realmente você preparar o olhar para, inclusive, encontrar algo que não está dentro das suas convicções, né? Porque, geralmente, o líder também, ele age um pouco isso, né? Ele vai mais no rumo do que às vezes, não sempre conveniente, mas sobre o que ele tem uma convicção, né? O líder, Erivaldo, vamos falar da terceira prerrogativa do líder aqui, não é? Servir. Eu me qualifico, eu político, eu sou um político, então eu me qualifico, eu tenho uma capacidade nas mãos, um político detentor de um mandato, ele tem muitas ferramentas. Imagina um governo federal, um governo estadual, todas as suas secretarias, a Secretaria de Comunicação. Então eu tenho poder nas mãos para fazer com que a verdade chegue até as outras pessoas. Então eu tenho que pensar assim, eu estou aqui para servir. Eu sou um líder, então... Um líder de ninguém não é um líder.
Se eu sou líder, é porque eu tenho liderados. No caso do político, a coisa é para a enésima potência, porque ele está falando de milhares e milhões de pessoas. Exato. Não é? Então, se eu tenho essa capacidade de chegar e oferecer a verdade dos fatos para as pessoas, eu tenho que me preparar para isso. A minha secretaria de comunicação tem que estar preparada para isso. Os meus assessores têm que estar preparados. Todos falando a mesma língua, todos dando a mesma verdade, não é? Por quê? Porque eu tenho que pensar em quem está lá assistindo aquilo, que pode ser uma pessoa, assim, com baixa escolaridade, mas que tem que entender do mesmo jeito que o doutor, o mestre em comunicação entende. Exatamente. Isso é uma grande missão do jornalismo e também do político. É uma grande missão. Tá certo. Professor Danilo, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Está aqui nos estúdios da TV Otimista, comigo, Erivaldo Carvalho, o professor Danilo Ramalho, que tem aí uma longa trajetória na academia, nos estudos sobre inovação, gestão, marketing, principalmente nesse mundo digital, né? E aí eu queria lhe fazer uma pergunta bem a queima-roupa, professor. Um líder, ele nasce ou ele é feito? É possível se construir, se fabricar, digamos assim, um líder político ou em qualquer uma outra área? Esse talvez seja o maior mito da liderança, não é? Esse negócio não é para mim porque eu não nasci líder, né? Isso não aí... Não tem vocação, né? Não tenho vocação, não nasci assim, Olha só, como eu disse no início da frase, é um mito e tem que ser derrubado. Por quê? Porque você acaba limitando a possibilidade de muitas pessoas de se tornarem, sim, líderes. Líder é uma construção. O que acontece com algumas pessoas que, no geral, disse dela, nossa, fulano nasceu assim, nasceu líder. Fulano nasceu com algumas características do seu temperamento que, sim, facilita a possibilidade da construção da liderança nele. Por exemplo, estamos falando de potencial aí, né? Isso, potencial. Todos nós temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Então, os pontos fortes de um líder que, assim, se torna muito evidente, por exemplo, falar bem, conseguir convencer as pessoas, a própria presença dele já induz que ali, poxa, aquele camarada, quando ele fala, quando ele olha, quando ele gesticula, a empatia, aquilo atrai as pessoas, é um clima bacana de tê-lo aqui na nossa frente. Isso aí é uma construção. Por quê? Porque toda a capacidade que foi injetada de comunicação, que é técnica, linguagem corporal, técnica, a oratória, técnica, tudo isso que foi injetado nessa pessoa, ela tinha já uma capacidade de absorver isso com mais facilidade. Agora, aquela pessoa que é tímida. Timidez não é um comportamento normal do ser humano. É um medo que se tem de algo ou do desconhecido. Que é trabalhado também. Que é trabalhado. Então, você é tímido, mas adoraria se comportar como um líder daqueles que você admira. Você pode tranquilamente estudar. Só tem uma coisa importante a ser dita: esforço, vontade. Disciplina. Disciplina. Então, essas pessoas que eu citei no começo, que têm um temperamento que facilita, ou seja, temperamento sim, é biológico, nasceu com a pessoa, mas ela pode potencializar ou ela pode também anular. Uma pessoa que tem toda a possibilidade de se tornar um grande líder pode não se tornar líder coisa nenhuma se não identificar, se ela mesma não identificar essas potencialidades. E, ao contrário, aquela que nasceu com vários pontos em que ela diz, não, eu não nasci para ser líder, não tenho como liderar, essa pessoa sendo trabalhada através da sua vontade, da sua disciplina, do seu querer, ela tranquilamente vence todos os obstáculos que ela teve, biologicamente falando, e se constrói como um líder. Estamos falando, então, de uma espécie de treinamento focado ali naqueles resultados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, professor, isso para o mundo político. No mundo corporativo, a receita, entre aspas, é a mesma? É a mesma, porque líder aqui,
na TV otimista, líder numa campanha política, líder numa corporação. São pessoas. No parlamento, no executivo, são pessoas, nós estamos falando de pessoas. Então, um líder, ele lidera onde ele estiver. Não é? Ele vai adaptar-se às situações, vai adaptar os seus conhecimentos, vai adaptar as suas potencialidades, mas quando a gente fala de líder, nós estamos falando de pessoas. Existem muitos líderes que são admirados e que, se você pesquisa um pouco a biografia dele, você vai ver que tem N pontos negativos que você, poxa, eu não acredito que fulano, que eu admiro tanto, por ser um líder, tem essa mancha ou estas manchas no seu histórico biográfico. Existem muitas pessoas. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas. Certo. Né? Aquilo que é mostrado é a ponta do iceberg muitas vezes. Às vezes é um pouco ali o que está na vitrine da loja, né? Isso, exatamente, que é o ponto positivo, que é legal, bacana, mas se você vai conhecer a copa da lojinha, né? Exatamente. Tá certo. Se você adentrar, você encontra algumas coisas que, poxa vida, eu não achava que um líder pudesse fazer isso. Exatamente. São pessoas, são seres humanos. Exatamente. Né? Professor Danilo, o senhor tem um serviço, um projeto nesse sentido, né? Isso. Fale um pouco para a gente, por favor. Então, eu estou completando, Erivaldo, 15 anos aqui no mercado de comunicação do Ceará. Né? Comecei no jornalismo, e aí do jornalismo eu passei para assessoria de comunicação e depois migrei para salas de aula de graduação e pós-graduação e fazendo tudo isso ao mesmo tempo, não é? Que é uma das características do tempo de hoje. Você é um profissional que tem, é um profissional plural, né? Que tem a capacidade de estar em vários cantos quase ao mesmo tempo. É um canivete suíço, né? Canivete suíço. E é uma característica que não muda, viu, Erivaldo? Uma das verdades e uma das certezas desse mercado tão volátil é que você não vai terminar a sua carreira do jeito que você começou, na mesma profissão, fazendo a mesma coisa. Não tem perigo disso acontecer. Então, eu fui me preparando ao longo do tempo. Com esses 15 anos que eu estou aqui, eu quero presentear o meu público, sejam os alunos, a política, o jornalismo. Eu quero presentear com um treinamento que eu não vi nada parecido. É um treinamento que traz também mentoria, porque o processo de liderança política é um processo que não se dá somente na sala de aula, se dá a curto, médio e longo prazo também. Por isso, agregado a esse treinamento, a mentoria, que é a liderança política 360 rumo ao digital. Por que não no digital? Porque é um caminhar. A liderança se constrói como uma jornada do herói, a famosa jornada do herói do storytelling. Você toma decisão e essa decisão não termina nunca. Você vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Isso é a capacidade que o líder tem. Talvez seja a quarta prerrogativa do líder, não parar de se aperfeiçoar. Então, eu trago nesse treinamento essa pequena via da liderança. Por quê? Porque em 20 horas, o líder político, que pode ser o político em mandato, pode ser o seu assessor ou os seus assessores, um futuro candidato, as futuras promessas da política, não é? E até também dirigentes partidários e tal, todo esse público pode, em 20 horas, primeiro, se conscientizar da mudança, segundo, buscar ferramentas no mundo da gestão que o ajudem nessa mudança. Por exemplo, tem uma ferramenta poderosíssima que é a inteligência competitiva, que é a busca de dados, informações e conhecimento para a tomada de decisões. Tomada de decisão que pode ser uma postagem simples na internet do político, como pode ser um projeto de lei que vai influenciar. Então, eu nada faço, desde uma postagem até um projeto de lei, eu nada faço sem antes utilizar a inteligência competitiva, que é uma ferramenta do mundo da gestão. Que vai qualificar a decisão lá na frente. Exatamente. Eu não posso, não é admissível mais um líder tomar as decisões na base do eu acho, do chute ou alguém me disse. Então, essa profissionalização é o que a sociedade carece hoje do político. Eu preciso de líderes que saibam tomar as decisões, e as decisões são tomadas com base em dados, informações e conhecimento. E no terceiro tópico,
é o seguinte, a comunicação. Quando eu, gestor, assessor político, eu detenho a comunicação, eu detenho o conteúdo gerado pela inteligência competitiva, o que eu tenho que fazer? Saber comunicar. Saber comunicar em casa, ou seja, ali no meu gabinete e nas redes sociais, numa live, numa entrevista. E finalizando com a gestão que não muda e não para de crescer, ou seja, o ciclo virtuoso do aperfeiçoamento constante. E também uma característica do líder é também a formação de uma boa equipe. O líder consegue ali ter ali o feeling de quem ele vai querer na equipe, por exemplo? Mais uma prerrogativa. Um líder treina outros líderes. Olha só, o apagão político que a gente vive, não é de hoje, de novas lideranças políticas, enquanto os velhos políticos estão aí ainda, mas muitos já deveriam ter se aposentado, não é? Porque não agregam mais nada. Mas cadê as novas lideranças? Cadê os partidos que deixaram para construir as lideranças não sei quando? Não é? Então, os velhos caciques continuam aí, mas o líder, ele tem que estar construindo novos líderes. Por isso que líder se constrói. Não, você não pode esperar um líder nascer líder para depois se tornar político. Não tem viabilidade nisso. Porque aí já não é mais planejamento, aí já é profecia, Profecia, né? Vai anunciar alguém que virá, né? Exatamente, aquele que virá, que nunca vem. Né? Então, um líder, ele tem que ter essa prerrogativa, esse pensamento. Eu preciso construir novos líderes. E isso se dá num gabinete, isso se dá no próprio partido, isso se dá na própria sociedade. Os jovens que gostariam de se tornar as novas propostas políticas, né, os novos nomes políticos, muitas vezes se sentem coagidos. Por quê? Porque a política, não há nada mais atacado do que a política. Exatamente. Quando o senhor falou agora há pouco da construção permanente desse movimento meio que em espiral do líder, significa dizer que alguém que quer começar hoje e olha para um líder ali que seria o que ele gostaria de ser, às vezes dá aquele desânimo. Eu não vou conseguir ser ele nunca. E não é assim. Uma longa caminhada começa com os primeiros passos, ou seja, ele pode começar a partir de hoje e construir a liderança ao longo do tempo, né? Por isso é importante uma mentoria, porque o mentor, ele vai, no popular, indicar o caminho das pedras para economizar tempo. Não é? Tem uma curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem é muito maior, não é? Mais rápida e a constância do conteúdo na sua mente, ou seja, estar utilizando constantemente aquele conteúdo, faz com que você não se perca no caminho. Não é? Então, se eu tenho a capacidade de construir líderes, eu tenho que manter essa construção ativa. Como você falou, um jovem hoje olha para a política, em quem ele se mira? Em quem ele se inspira? Cadê a inspiração política que nós já tivemos no passado? Cadê os nomes que a pessoa diz, poxa vida, aquele cara me representa, eu acho bacana como ele fala, como ele escreve, como ele explica, como ele defende as suas ideias. Cadê isso hoje? Ou seja, deixou-se a construção de lado. Mais uma prova de que líder se constrói. Certo. Então, professor, esse formato, ele funciona de forma remota, presencial não por conta da pandemia, é misto? Como é esse trabalho que o senhor está aí montando, que está demonstrando? Ele tem as duas formas. Ele tem a presencial, como você falou, a gente vive passando por decretos, mudanças. A princípio, eu pensei presencial, né? Ainda estou trabalhando com a ideia do presencial, até que mude alguma coisa radicalmente, mesmo na possibilidade de você poder reunir pessoas. São apenas 10 pessoas, os grupos são sempre muito pequenos, ou seja, você não sai desenvolvendo líderes assim, à torto e à direito. Porque tem um atendimento personalizado, porque você tem que conhecer as metas, os objetivos, a personalidade, literalmente, não é? O temperamento de cada um daqueles, porque cada temperamento, um temperamento colérico, um temperamento fleumático, não é? Algum trauma. Exatamente, você tem que trabalhar. Poxa, eu tenho medo de falar diante das câmeras. Espera aí, vamos trabalhar isso aí. Não é? Então, o presencial, ele existe, mas ele pode tranquilamente, como a maioria das coisas hoje em dia, pode tranquilamente ser migrado para o online, que é a ideia a curto prazo já de transformar isso aí e disponibilizar isso não só para o Ceará, mas para o Brasil inteiro e todo o mundo que fala português, né?
Tá certo. Professor Danilo, gostei demais do papo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu conteúdo aqui compartilhado com os nossos telespectadores. Muito obrigado. As suas rápidas despedidas, por favor. Muito obrigado. Foi uma honra vir aqui, principalmente quando você mandou um WhatsApp para mim e disse que era da TV Otimista. Que nome bacana, um nome super importante nesse momento, né? O otimismo das pessoas. A gente não pode deixar que o otimismo caia. A gente precisa manter a crença de que as coisas hão de melhorar, não é? Claro, usando todas as prerrogativas que a ciência nos dá, que o bom senso nos dá. Falta muito bom senso, falta muita capacidade de você raciocinar. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade de vir aqui nos estúdios da TV Otimista e falar com o teu público. Tá certo, professor Danilo, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.